Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao NerdBet. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno e hoje vamos trazer palpites e análise do dia 9 de julho, domingo, com os melhores planejamentos de palpites, prognósticos e aposta esportiva da rodada de hoje. Só que antes, se ainda não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever e deixa o like para nos ajudar a crescer aqui no YouTube. Bom, sem mais delongas, bora para os jogos. Domingo amanhã, Brasileirão Série A, rodada 14, o jogo do Fluminense versus Internacional, que tem início às 16 horas. E a odd de momento, pagada pelas casas de aposta, paga 1,80 na vitória do Fluminense, 4,50 para o Inter e 3,20 para um empate. Em 5 jogos, o Fluminense vem a 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. E o Internacional vem a 4 vitórias e 1 empate, 5 jogos de invencibilidade. Em 4 dos últimos 5 jogos do Flu, bateu mais de 1,5 e ambos marcam. E a equipe do Internacional é o mesmo retrospecto, em 3 de 5 bateu mais de 1,5 e ambas as equipes marcam. O último confronto em casa, o Inter venceu por um placar de 3-0 e também venceu fora de casa o Fluminense por um placar de 1-0. O Fluminense, atuando no Maracanã, vem a 2 vitórias e 3 empates. É uma equipe que marca e sofre gols. Vem com mais de 10 jogos de invencibilidade em seus domínios, incluindo aquela vitória de 5-1 em cima do River Plate. E o Internacional fora de casa vem a 3 vitórias e 2 empates, 5 jogos de invencibilidade. Vai dar Internacional e River Plate. Já saiu o sorteio aí das oitavas da Copa Libertadores, ou seja, na classificação o Fluminense é o 6º colocado com 21 e o Internacional é o 8º também com 21. Só que o Inter vem em um melhor momento, apesar de o Fluminense estar invicto na competição atuando em casa, vem fazendo a 7ª melhor campanha. O Inter fora de casa vem fazendo a 9ª melhor campanha em 8 jogos. Ou seja, vai ser um jogo muito equilibrado tecnicamente, um jogo muito difícil. A equipe do Flu tem um ataque até melhor que a equipe do Inter, mas tem uma defesa muito parelha, que sofreram 14 gols cada. Então, para essa partida, acredito que será um jogo para mais de 1,5 gols, duvidosamente, mas acredito sim no jogo para mais de 1,5 gols nessa partida. Ainda pelo Brasileirão Série A, Red Bull Bragantino versus São Paulo. As odds de momento paga 1,91 no favoritismo do Bragantino, que vem um momento maravilhoso. 3,80 São Paulo, 3,50 empate. O Bragantino vem a 5 vitórias consecutivas, meu parceiro. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5 gols. O Bragantino vem a 7 jogos de invencibilidade. Ingrid uma sequência vencendo Flamengo 4-0, Goiás 2-0, Taguari 7-1. Venceu de 5-1 Juventus e venceu de 1-0 o Corinthians fora de casa. O São Paulo vem a 4 vitórias e 1 derrota para o Cruzeiro, ou seja, em 4 dos últimos 5 jogos bateu menos de 2,5. São Paulo, que vem de vitória em cima do Tigre em casa, venceu o Fluminense em casa e venceu a equipe do Palmeiras em casa no Clássico. O último confronto deu Bragantino 2-1. É um jogo de gigantes. O Bragantino em casa vem fazendo uma campanha muito boa. 6 vitórias consecutivas, 8 jogos de invencibilidade. E o São Paulo fora de casa vem de 2 derrotas consecutivas. Perdeu para Grêmio, perdeu para Cruzeiro. É um duelo interessante. O Bragantino é o 5º colocado com 23 pontos. Se o Bragantino atropelou o Flamengo por um placar de 4-0, imagina o que vai fazer com esse São Paulo. São Paulo é o 7º com 21. São Paulo, só pelo brasileiro, vem fazendo uma das piores campanhas, a 2ª pior campanha da competição. E o Bragantino, atuando em casa, vem fazendo a 5ª melhor campanha. Então seria muito improvável acreditar em uma vitória do São Paulo. Claro, pode vencer. Futebol acontece de tudo, meu parceiro. Mas para essa partida não vejo o São Paulo favorito, nem vencendo essa partida. Então vou deixar um jogo para mais de 1,5 gol e mercado de gols mais de 1,5. Acredito também no mercado para ambas as equipes marcam. E mercado de match odd, vou estar deixando aí esse casa com empate. Vamos agora para mais um jogo do Brasileiro Série B. O jogo do Sport Recife versus Mirassol. Início às 18 horas. A equipe do Sport vem a 3 vitórias, 1 empate e
uma derrota. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5 em 3 deles. E o Mirassol vem a 2 derrotas e um empate, 3 jogos sem vencer. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5. Mirassol fora vem a 3 derrotas, uma vitória e um empate. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5. E o Sport em casa, 5 vitórias consecutivas. Na classificação, o Sport é o vice-líder, quer recuperar sua liderança, vem de uma derrota diante do CRB. E a equipe do Mirassol é o sexto colocado com 25 pontos. Em casa, Sport tem a melhor campanha, ainda não perdeu, 8 vitórias consecutivas. E o Mirassol fora vem fazendo uma campanha que oscila bastante e é a nona colocação em 7 jogos, 9 pontos conquistados. Então, para essa partida, Sport favorito. Vou acreditar no mercado para mais de 1,5 ou casa com empate anula. Agora vamos dar moral aos jogos de mais cedo. Temos a Suécia aí, o jogo do Malmö versus Midtjylland, início às 10 da manhã. O Malmö vem a 3 vitórias e 2 derrotas. Em 4 de 5 bateu mais de 2,5. E o Midtjylland vem a 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Em 3 de 5 bateu mais de 1,5. Confronto mais recente foi 1-1. É um jogo interessante. O Malmö atuando em casa vem a 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E a equipe do Midtjylland atuando fora de casa vem a 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Na classificação, o Malmö é o melhor mandante da competição. É uma equipe forte, é uma equipe que vem na liderança com apenas 1 derrota. Enfrenta o 19º colocado Midtjylland. 19º não, 9º colocado. Atuando em casa, o Malmö vem fazendo a segunda melhor campanha. E o Midtjylland terrível fora de casa, não tem muito o que comentar. Vou deixar esse casa vence. Vamos agora para a Noruega, Eriterice, o jogo do Grande versus Bodø/Glimt, início às 12 horas. A equipe do Greenland vem a 3 derrotas e 2 vitórias. Em 3 de 5 bateu mais de 1,5 em ambos marcas. E o Bodø/Glimt vem a 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5 em todos eles. Em 3 de 5 bateu mais de 2,5. O Bodø/Glimt vem de 2 vitórias consecutivas em casa nos últimos 2 confrontos. E na classificação, meu parceiro, atualizadíssimo, o Bodø/Glimt é o atual líder, 32 pontos, vem a 2 jogos sem vencer. E o Greenland vem na 9ª colocação. Para essa partida, acredito no jogo técnico, mas que a equipe do Bodø ainda é o favorito. Então vou estar deixando nessa partida um jogo para mais de 1,5 e com uma opção de mínimo possível zebra, casa com empate. Vamos agora para o jogo do Rosenborg versus Lillestrøm, início às 12 horas. A equipe do Rosenborg vem a 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Em 4 de 5 bateu mais de 2,5. E o Lillestrøm vem a 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Em 3 de 5 bateu mais de 2,5. Nos últimos 2 confrontos, 1 vitória para cada lado. E nos últimos 2 bateu ambos marcas mais de 2,5 gols. E aí na classificação, a equipe do Rosenborg atualmente é o 12º colocado. E a equipe do Lillestrøm, 17 pontos na 7ª colocação. É um jogo para gols. Vejo um jogo para gols nessa partida. O que é um jogo para gols, Bruno? Acredito que será um jogo para mais de 1,5 ou ambas as equipes marcam. Vamos agora para Molde versus Bran, início às 14h15. O Molde vem a 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Em 3 de 5 bateu menos de 1,5 gol. E o Bran vem a 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Em todas elas bateu ambos marcas em mais de 2,5 gols. Confronto mais recente, nos últimos 4 vem dando Molde. O Molde em casa vem fazendo uma boa campanha, 5 vitórias consecutivas. E o Bran fora, 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Na classificação, o Bran é o 3º colocado com 24 pontos e o Molde em 6º colocado com 20 pontos. Como mencionei, o Molde faz uma campanha invejável em casa. Então, vou deixar esse casa com empate. Vamos agora para o Brasileiro Série B, o jogo da Chapecoense versus CRB, início às 15h30. A equipe da Chapecoense vem a 3 empates e 2 derrotas, 5 jogos sem vencer. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5 em ambos marcas. E o CRB
vem a 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Em 5 bateu mais de 1.5. Em 4 de 5 bateu ambos marca. O confronto mais recente nos últimos dois deu CRB, Chape em casa, 5 jogos sem vencer. CRB fora, 3 vitórias e 2 derrotas. Na classificação, CRB 11º com 21, Chape 17ª com 12 pontos. Para essa partida, vou acreditar que será um jogo para fora com empate ou mais de 1.5 gols nessa partida. Vamos agora para a Liga da Argentina, Liga Profissional, Platense versus Sarmiento, início às 15h30. O Platense vem a 3 derrotas e 2 vitórias. Em 3 de 5 bateu menos de 1.5 gol. Sarmiento vem a 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates. Último confronto 0-0. Ou seja, atuando em casa, Platense vem a 4 vitórias e 1 derrota. É uma equipe consistente em casa. Sarmiento fora, 2 derrotas e 1 empate. O último confronto em casa foi 0-0. Na classificação, a equipe do Platense está atualmente na 14ª com 29. E o Sarmiento atualmente é o 15º com 28. Vou deixar esse casa com empate. Vamos agora para jogos do Brasileirão Série A, início às 18h30. Temos Fortaleza versus Atlético Paranaense. A equipe do Fortaleza vem a 5 jogos de 3 vitórias e 2 derrotas. Em 3 de 5 bateu mais de 1.5, em 4 de 5 também. E o Atlético Paranaense vem a 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Em 4 de 5 bateu mais de 1.5, o confronto mais recente foi 1-1. Fortaleza em casa vem a 4 vitórias e 1 empate, vem fazendo uma temporada invejável, há mais de 15 jogos de invencibilidade. A última derrota foi em um clássico diante do Ceará. E o Atlético fora vem a 3 derrotas, 1 empate, aliás, 4 derrotas e 1 empate, ou seja, uma equipe terrível fora de casa, levou a virada diante do Flamengo. Na classificação, o Fortaleza é o 11º com 20 pontos e o Atlético é o 9º colocado também com 20 pontos. Então é aquele jogo de 6 pontos, Fortaleza faz uma campanha incrível em casa e o Paranaense uma campanha terrível fora. E claro que o Atlético ainda tem possibilidade de poupar jogadores, já que tem o jogo da volta da Copa do Brasil diante do Flamengo na Arena da Baixada. Então, se poupar, Beck Fortaleza. Se não poupar, Fortaleza com empate anula ou mais de 1.5 gols nessa partida. Vamos agora para Grêmio versus Botafogo às 18h30, Brasileiro Série A, rodada 14. A equipe do Grêmio vem a 3 vitórias e 1 empate, 4 jogos de invencibilidade. Em 5 bateu mais de 1.5, em 4 de 5 bateu ambos marca. E o Botafogo vem a 4 vitórias e 1 empate, 5 jogos de invencibilidade. Em 5 bateu menos de 2,5. E o confronto mais recente deu Grêmio 5-2 nos últimos 5 confrontos. O Grêmio vem atropelando o Botafogo. Em casa, Grêmio vem a 4 vitórias consecutivas, 5 jogos de invencibilidade. Botafogo fora, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Na classificação, o Grêmio é o atual líder. Não tem mais o seu treinador Luiz Castro, mas tem aí o seu auxiliar técnico e a equipe do Grêmio do Renato Portaluppi só tem crescido no campeonato. É o vice-líder com 26 pontos. Vai ser um jogo de gigantes. É o líder que arrancou ponto fora de casa diante do Palmeiras. É o Grêmio que está invicto atuando em casa. O Botafogo é muito forte atuando fora de casa. Para essa partida, vou acreditar no jogo para mais de 1.5 gols. Sendo bem ousado, ambas as equipes marcam. Vamos agora para a América do Norte e Central, Copa Ouro, Playoff, o jogo do Estados Unidos versus Canadá. Início às 20 horas. Estados Unidos vem a 4 vitórias e 1 empate, 5 jogos de invencibilidade. Em 5 bateu mais de 1.5, em 3 de 5 bateu mais de 2.5. E a equipe do Canadá vem a 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Perdeu a final da CONCACAF justamente para os Estados Unidos. É uma equipe que em 4 de 5 bateu mais de 1.5. O confronto mais recente deu Estados Unidos 2-0. Estados Unidos atuando em casa vem a 3 vitórias e 2 empates, 5 jogos de invencibilidade. Canadá fora, 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Para essa partida, Estados Unidos favoritasse minha visão. Vou deixar esse casa com empate anula. Vamos agora para a Liga Profissional da Argentina, o nosso último prognóstico, Defensa e Justiça versus Lanús.
Início às 20h30, a equipe do Defensa vem a 2 derrotas e 3 vitórias. Em 3 de 5 bateu mais de 1.5. Lanús, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Em 3 de 5 bateu mais de 1.5 em ambos marca. Nos últimos 3 confrontos bateu ambas marca. Em 4 de 5 bateu mais de 1.5. É um jogo interessante. Defensa em casa vem a 3 vitórias e 2 empates. E Lanús fora 3 empates e 1 vitória. Na classificação, o Defensa é o sexto com 36. Lanús é o quarto com 40 pontos. Mas em casa, Defensa não faz uma campanha soberana, mas vem fazendo bons jogos. Lanús fora de casa não é uma equipe tão forte tecnicamente. Diante desse mercado, vou deixar Defensa com empate nessa partida. E rapaziada, essas são as nossas análises, esses são os nossos prognósticos do dia. Então, deste domingão de trade, Brasileirão Série A, dica de trade e aposta esportiva. Só que antes de finalizarmos o nosso vídeo, irei deixar aquele bilhete pronto, formado como dupla ou tripla aqui do canal. Só que antes, se ainda deseja receber as nossas dicas extra, como nossos conteúdos exclusivos, nos segue no nosso Insta, NerdBet, estarei deixando o link na descrição. E também entra aqui abaixo no nosso canal do Telegram, nosso grupo do Telegram, focado em aposta esportiva com dicas totalmente grátis. Maravilha? Em questão de dupla ou tripla de ataque, podemos estar deixando para vocês boas oportunidades. A primeira será aqui vitória do Molden com empate. Molden com empate. Red Bull Bragantino com empate ou empate anula. E vou estar deixando Fortaleza com empate anula. É a nossa primeira tripla de chance dupla ao favorito. Em over gols, Grêmio versus Botafogo, mais de 1.5 gols. Fluminense versus Internacional, mais de 1.5 gols. E Bragantino versus São Paulo, mais de 1.5 gols nessas partidas. Então, monte sua dupla, monte sua tripla da forma que achar melhor. Observe bem o mercado de escanteios, o mercado de cartões e o mercado de overgoals, que costuma ser mercados bastante lucrativos. E claro, deixe nos comentários se vocês querem que eu traga dicas de escanteios, cartões e outros mercados aqui no canal NerdBet, que eu irei trazer para vocês. E como opções de mini ou possível zebra, vocês ficou aí com o grande zebra pelo campeonato norueguês e também entre outros campeonatos. Então, monte sua dupla, monte sua tripla da forma que achar melhor. Esse é o vídeo de hoje. Mais uma vez, se gostou do nosso conteúdo, deixa o like no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo para estar alcançando mais pessoas e se inscreva no nosso canal. Então é isso, até a próxima. Muitos green para vocês. Fui!